Olá pessoal, prazer enorme falar com vocês. Meu nome é Weber Tobias, sou professor de saúde pública. Iremos começar o nosso curso de saúde pública preparatório para concursos. Nosso primeiro tema a ser discutido neste conteúdo ou neste curso será o processo histórico de construção do sistema de saúde pública. Lembrando que o processo histórico de construção do sistema de saúde pública é um tema extremamente complexo e, ao mesmo tempo, bastante cobrado dentro das aulas ou dentro dos concursos de saúde pública. Então, nós temos que ter esse conhecimento histórico de como ocorreu a construção do sistema de saúde pública brasileiro. É isso que nós vamos discorrer na aula hoje, é isso que eu quero que vocês compreendam. Bom, para que nós possamos compreender o processo de construção do sistema de saúde pública, nós precisamos primeiro traçar um paralelo histórico. Primeira coisa que eu preciso compreender: o sistema de saúde pública vigente, denominado SUS, ou Sistema Único de Saúde, criado em 1988 pela Constituição Federal e regulamentado pelas leis orgânicas, eu preciso compreender historicamente o que ocorreu antes de 1988 e após 1988. Esta é uma das questões mais cobradas, mais discutidas em todas as provas de concurso de saúde pública e que o cara que participa da banca, da elaboração da prova, quer que você saiba isso, se você conhece como foi a construção desse sistema de saúde pública. Então veja bem, a partir da construção do SUS, o atendimento à saúde pública passa a ser universal, ou seja, para todos, independente da condição social, econômica e cultural. Antes da construção do SUS, ou antes de 1988, nos séculos anteriores, quem tinha direito à assistência de saúde pública era apenas os contribuintes das previdências, onde a primeira previdência criada foi em 1923, como veremos logo a seguir, pela Lei Eloy Chaves, onde ele criou o CAPS, a Caixas de Aposentadoria e Pensão. E logo em seguida veio IAPS, logo em seguida INPS, logo em seguida o INAMPS. Então, todos aqueles que contribuíam com algum instituto previdenciário tinham direito de assistência à saúde pública antes do SUS. A partir do SUS, com a criação do princípio da universalidade, acesso à saúde para todos, independente se o indivíduo contribuía ou não, ele tinha assistência. Então isso é extremamente o aluno ter esta noção histórica dentro desse contexto histórico, que antes de 1988, a assistência de saúde para as pessoas dentro do sistema de saúde pública era apenas para os contribuintes dos sistemas de previdência. Começou em 1923 com os CAPS, né, instituído pela Lei Eloy Chaves. Depois, na década de 40, INPS, década de década de 60, INPS, década de 70, INAMPS. A grande maioria da população não tinham condições de contribuir com esse sistema previdenciário, consequentemente,
essa grande maioria da população ficava desassistida. Isso contribuía de uma forma importante para o aumento da morbimortalidade, principalmente por doenças infecto-contagiosas. E aí vocês me perguntam, e consequentemente a expectativa de vida era menor, consequentemente, né, a taxa de mortalidade infantil era maior, consequentemente a taxa de mortalidade materna era maior, porque a quantidade de pessoas que tinham direito à assistência em saúde era muito baixa, eram poucas as pessoas que contribuíam. Então nós tínhamos um sistema de saúde pública extremamente excludente. Ele promovia uma exclusão da grande maioria da população que não contribuía. E aí você se pergunta, e essa população que não contribuía? Como que eles eram assistidos e onde eles eram assistidos? Nas Santas Casas de Misericórdia. Então, as Santas Casas de Misericórdia prestavam assistência para esses pacientes que não contribuíam com as caixas ou os institutos de aposentadoria e pensão. Esse é o primeiro ponto histórico que o aluno precisa saber. Então, eu tinha um sistema de saúde pública, antes da construção do SUS, que era excludente e que dava direito de assistência apenas para os contribuintes dos institutos previdenciários, que começou em 1923 com a criação das caixas de aposentadoria e pensão pela Lei Eloy Chaves, depois na década de 40 pela criação do IAPS, Instituto de Aposentadoria e Pensão, depois na década de 60 pela criação do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, depois na década de 70 pela criação do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. E os que não contribuíam estavam excluídos. Isso gerava algumas repercussões epidemiológicas, principalmente com impacto na diminuição da expectativa de vida e aumento da mortalidade. Então eu tinha um sistema excludente, um sistema que prestava assistência apenas para os contribuintes, um sistema que prestava assistência médica apenas do ponto de vista curativo, não existia assistência médica preventiva para esses pacientes, mesmo os institutos, mesmo os pacientes que contribuíam com os institutos, o foco era na doença, e não no indivíduo. Então, os indivíduos eram assistidos de forma fragmentada e não integral como é hoje. Hoje, a assistência à saúde pública, a partir da criação do SUS, passa a ser integral, desde a promoção, prevenção, proteção, até as ações de reabilitação. Antes, o foco era o tratamento da doença do paciente. O sistema de saúde pública, antes do SUS, era centralizado no governo federal. A partir da criação do SUS, o sistema de saúde pública passa a ser descentralizado, ou seja, os municípios passam a ter maior autonomia para criar os seus sistemas de saúde pública, definir suas prioridades, definir suas políticas de acordo com a necessidade. Nós vamos discorrer isso um pouco mais à frente. Mas eu preciso saber esse paralelo nesse momento. Antes do SUS, o sistema de saúde pública era centralizado no governo federal. Após a criação do SUS de 1988, ele passa a ser descentralizado, dando maior autonomia para os municípios. Antes da criação do SUS, quem tinha direito de assistência à saúde pública? Apenas os contribuintes com os institutos previdenciários. A partir da Constituição Federal, quem passa a ter direito à assistência? Qualquer cidadão, independente da sua condição social, econômica e cultural e se contribui ou não. Antes do SUS, o foco era na doença. A partir do SUS,
o foco passa a ser integral e no indivíduo, vendo o indivíduo como um todo de forma holística, desde as formas de prevenção primária até prevenção terciária, a reabilitação. Antes do SUS, nós tínhamos uma expectativa de vida bem mais baixa, obviamente devido a um sistema de saúde excludente. Isso gerava uma expectativa de vida menor, uma maior morbimortalidade. A partir do SUS, a expectativa de vida aumenta, a morbimortalidade reduz, principalmente por doenças de infecto contagiosa, e, consequentemente, os indivíduos passam a morrer mais de doenças crônicas, degenerativas, tais como doenças cardiovasculares. Isso é consequência à maior acessibilidade ao serviço de saúde garantido pela Constituição Federal de 88. Antes do SUS, nós tínhamos um sistema de saúde pública, além de excludente, além de privilegiar apenas os contribuintes das previdência, a um sistema de saúde pública centralizado no governo federal. Nós tínhamos um sistema de saúde pública que também priorizava a medicina curativa em detrimento da medicina preventiva e utilizava como meio para prestar assistência para essa população que contribuía com as previdências, o setor privado. Então, o sistema público de saúde antes do SUS, ele comprava serviço do setor privado e fornecia para os contribuintes das caixas e institutos de previdência. Então, sempre o setor privado participou das ações de saúde pública de forma complementar. O que mudou ao longo desses anos foi a forma de contrato que nós vamos observar nas aulas posteriores. Então, sempre perguntam isso em prova. O setor privado nunca foi excluído do sistema de saúde pública e nunca foi proibido de participar dentro do sistema de saúde pública. Ele sempre participou de forma complementar, só que antes ele priorizava a medicina curativa, hoje ainda prioriza, e era apenas para os contribuintes dos sistemas previdenciários de saúde. Então, esse processo histórico eu preciso conhecer. Então, veja bem, eu tinha um sistema de saúde pública antes do SUS que era apenas para contribuintes, era um sistema excludente, não era universal, era um sistema fragmentado, priorizava a medicina curativa em detrimento da preventiva, não era integral, era um sistema que gerava uma desigualdade social extremamente grande, porque a grande maioria não tinha condições de contribuir com os institutos e caixas de previdência. Isso gerava uma desigualdade social muito grande. Esses pacientes que não contribuíam eram atendidos pelas Santas Casas de Misericórdia, que tinha filas enormes, né, para conseguir consultas, atendimento. Isso gerou na população, ao longo dos anos, uma insatisfação muito grande. E esta insatisfação da população gerou um movimento na década de 70, denominado Movimento de Reforma Sanitária. Então, no início da década de 70, esta população insatisfeita com esse sistema centralizado, fragmentado, excludente, esse movimento social, iniciado na década de 70, por profissionais de saúde, por estudantes de medicina, por estudantes da área da saúde, foi denominado Movimento de Reforma Sanitária. Foi um movimento político e estudantil que visava construir um sistema de saúde pública que atendesse a todos, que não fosse excludente, que não fosse centralizado, que prestasse assistência integral, que não exigisse contribuição.
Então, esse movimento de reforma sanitária, isso é outro ponto extremamente importante nas provas, iniciado bem no início da década de 70, foi extremamente importante dentro do processo histórico de construção do sistema de saúde pública. Ele é um movimento político e estudantil que, por meio deste movimento, começaram a bolar, a criar ou a instituir um sistema de saúde pública que fosse universal, que atendesse a todos, um sistema de saúde pública que não fosse excludente, um sistema de saúde pública que fosse descentralizado, ou seja, que desse autonomia para estados e municípios criar as suas políticas de acordo com as suas necessidades, um sistema de saúde pública equânime, atendesse os pacientes de acordo com a sua necessidade, um sistema de saúde pública que não tinha necessidade de contribuição. Então, isso foi denominado movimento de reforma sanitária, que na década de 80, com as conferências nacional de saúde, mais especificamente com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizado na década de 80, culmina-se com a criação do primeiro sistema de saúde pública, que era universal, descentralizado, integral, ou seja, atendia a todos independente da sua condição social, econômica e cultural, dava autonomia para estados e municípios, prestava assistência desde a promoção até a reabilitação e prestava assistência de acordo com a sua necessidade. Tratava todos iguais, tratava os iguais de forma desigual. Ou seja, o princípio que trata todos iguais perante o SUS é a universalidade. Os iguais de forma desigual como? Porque cada um tem a sua necessidade. Isso é o princípio da equidade. Então, com este movimento de reforma sanitária, foi criado-se na década de 80, graças ao movimento de reforma sanitária, o primeiro sistema de saúde pública que veio a quebrar todas essas características que nós já discutimos, denominado SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. No início da década de 80, mais especificamente entre 84, 85 e 86, cria-se o SUDES. Então, esse é o processo histórico que eu tenho que compreender de forma bem clara, que isso é bastante cobrado nas provas de saúde pública. Então, frisando para que nós possamos continuar e focar nos slides. Antes do SUS, existia um sistema de saúde pública excludente, existia um sistema de saúde pública que prestava assistência apenas para os contribuintes dos institutos e caixas previdenciárias, existia um sistema de saúde público que focava na medicina curativa, existia um sistema de saúde pública que priorizava assistência médica curativa em detrimento da preventiva, existia um sistema de saúde pública que gerava uma exclusão social muito grande, que prestava assistência fragmentada. Isso gerou uma insatisfação muito grande. No início da década de 70, inicia-se um movimento contrário a esse tipo de sistema de saúde pública, denominado movimento de reforma sanitária, o que culminou no início da década de 80 com a criação do primeiro sistema de saúde pública universal, ou seja, para todos, independente da sua condição social, econômica e cultural, descentralizado, ou seja, dando autonomia para estados e municípios a planejar suas políticas de saúde pública de acordo com a necessidade. Isso cumpria com o princípio da equidade, dar mais para quem precisa de mais, e acesso para todos, universal, e assistência desde a prevenção até a reabilitação. E uma coisa também extremamente importante que estava esquecendo de falar,
esse movimento de reforma sanitária reivindicou que a participação popular fosse essencial nas políticas de saúde pública. Então, a partir do movimento de reforma sanitária iniciado na década de 70 e concretizado com a Conferência Nacional de Saúde, mais especificamente na década de 80, passa a existir controle social dentro do sistema de saúde pública. Então, sempre perguntam em prova estas características antes da construção do SUS e qual foi o primeiro sistema de saúde pública que se tornou universal, integral, era equânime, diminuía as desigualdades, priorizava a medicina preventiva em detrimento da curativa, não era necessário contribuir. Esse sistema é denominado de SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, criado na década de 80, graças ao movimento de reforma sanitária. Porém, esse sistema de saúde pública denominado de SUDES, criado na década de 80, perdurou por pouco tempo. Logo em seguida, tivemos um movimento extremamente importante para as diretas JAS, para a eleição, ou seja, para a eleição por voto direto do primeiro presidente eleito por voto direto, criação de uma Constituição Federal que gerasse a garantia de direitos e deveres do cidadão, direitos de educação, saúde, moradia, lazer e transporte, criando-se a Constituição Federal em 88, e dentro da Constituição, desde o artigo 95 a 200, nós vamos ver, previa assistência à saúde garantida pelo Estado, como dever do Estado, né? Saúde um dever do Estado e direito do cidadão, né? Então, a partir da Constituição Federal, cria-se um sistema de saúde pública denominado de SUS. Nós vamos perceber isso nos slides que nós vamos passar agora. Preste atenção nesses slides que eu vou discutir com vocês nos próximos slides. Então, a história do SUS, nós já comentamos, isso você não pode esquecer, que antes do SUS, existia algumas características importantes. Antes do SUS, as principais características existentes nesse processo histórico de construção era um sistema que não era universal, ele era excludente, só assistia para as pessoas, só dava direito de assistência para os contribuintes, ele era centralizado no governo federal, isso contribuía com a morbimortalidade, por ser excludente, aumentava as desigualdades sociais, não era equânime, e não existia controle social. A partir do movimento de reforma sanitária na década de 70, inicia-se a construção de um novo sistema de saúde pública, concretizado na 8ª Conferência, denominado-se de SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Vejam os slides posteriores para vocês verem. Então, veja bem, movimento de reforma sanitária nada mais é que um movimento político e estudantil que, no final da década de 80, esse movimento, graças a essa luta desse movimento, cria-se o primeiro sistema de saúde pública que não excluía. Foi dentro dessa perspectiva, veja que o slogan do movimento era saúde como um direito do cidadão e dever do Estado. Isso nada mais é que o princípio da universalidade. Então, esse movimento de reforma sanitária que consolidou na forma mais elaborada da reforma sanitária, nasceu nessa luta dentro do movimento de ditadura também, como tema saúde e democracia. Esse foi um movimento estruturado, como eu já disse, dentro das universidades, com participação de estudantes, movimento sindical, políticos, onde reivindicava um sistema que garantisse assistência para todos, como nós vamos perceber nos próximos slides. Olha só no próximo para vocês perceberem. Em
1986, mais especificamente, vence a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O movimento de reforma sanitária inicia-se na década de 70. Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com mais de 5.000 representantes, com vários segmentos da sociedade civil, cria-se um novo modelo de saúde pública para o Brasil, denominado de SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Foi a primeira conferência aberta à sociedade, onde tinha participação social. Ela estabeleceu uma série de marcos políticos e conceitual importante para a orientação do processo de transformação do setor de saúde pública no Brasil. Conceito ampliado de saúde. Antes da 8ª conferência, o conceito de saúde era ausência de doença. Lembram vocês, o foco era na doença e não no indivíduo. A partir da 8ª conferência, o conceito de saúde passa a ter um conceito bem abrangente, como um completo bem-estar mental e social, e a saúde como resultante de uma série de variáveis epidemiológicas ou condicionantes e determinantes, tais como moradia, lazer, habitação, educação, emprego, isso tudo como condicionantes e determinantes de um processo de saúde e doença. E anteriormente era restrito apenas ao processo biológico, como nós falamos, apenas na doença. O resultado da 8ª Conferência Nacional, como eu já falei, foi a criação do SUDES, que serviu como base para a criação do SUS em 1988, pela Constituição. Nós vamos ver nas próximas aulas. SUS nada mais é que Sistema Único de Saúde. Sistema por quê? Porque ele é formado pelo agrupamento de vários órgãos. Único por quê? Porque ele segue os mesmos princípios organizacionais e administrativos ou doutrinários em todo o território nacional. Sistema Único de Saúde. Então, isso foi garantido com a Constituição Federal de 1988. Eu gosto bastante desse slide, que ele resume para vocês esse processo histórico que eu comentei e nos permite fazer uma revisão, um apanhado das aulas. Veja bem, então se a gente observar aqui no século XIX, mais especificamente, quem tinha direito? Olha, hospitais com os fins sanitários exclusivos para os pobres, as santas casas. Quem tinha direito à assistência de saúde nessa época? Apenas as pessoas que contribuíam com os institutos de previdência, que começou em 1923 pela Lei Eloy Chaves, mais especificamente pelas caixas de aposentadoria e pensão, que era exclusiva para os ferroviários, né? Ou seja, público que trabalhava na área de ferroviária e contribuía com o CAPS, e esse CAPS ele era gerenciado pelos próprios contribuintes. Em 1942 é criado o Serviço Especial de Saúde Pública. Aqui sim o governo cria o primeiro serviço voltado para as políticas de saúde pública, principalmente para o combate de endemias, onde sobressai alguns nomes dentro da história de saúde pública, tais como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. Em 1953, cria-se o Ministério da Saúde, onde, vejam vocês, em 1953, nós ainda tínhamos um sistema excludente, apenas para contribuintes. O Ministério da Saúde ficava responsável com que, então, se a medicina curativa não era a responsabilidade dele? Apenas com as ações pontuais de medicina preventiva, baseado em combate a endemias, tais como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, varíola, voltado para isso, onde sobressai esses nomes dentro do processo histórico. Em 1975 é estruturado o primeiro Sistema Nacional de Saúde, pela Lei 6.229 de 75. Em 1988, criado-se a Constituição Federal,
onde cria-se um sistema de saúde pública universal, integral, equânime e descentralizado, onde esse sistema agora deixa de excluir a população, denominado-se de SUS. Lembrando que neste interim, após a criação dos CAPs em 1923, que era gerenciado apenas pelos contribuintes, na década de 40 cria-se os IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, que já passa a ser gerenciado pelos contribuintes e pelos patrões. Na década de 60, o INPS, e aí começa a ter gerência pelo governo. Na década de 70, o INAMPS, que era gerenciado exclusivamente pelo governo federal. Em 1990, criação da FUNASA e do SUS. Por que fala-se o SUS? O SUS, na verdade, ele foi criado pela Constituição de 88, mas ele foi regulamentado apenas em 1990 pelas Leis Orgânicas de Saúde, 8.080 e 8.142 de 1990, como nós vamos perceber. Vejam aqui neste outro slide, em 1923, como eu já falei para vocês, criado as caixas de aposentadoria e pensão pela Lei Eloy Chaves. Quem contribuía tinha direito à assistência à saúde. Em 1932, cria-se os IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensão. Apenas os contribuintes tinham direito à assistência à saúde. Os CAPs era gerenciado apenas pelos contribuintes. Os IAPs pelos contribuintes e pelo patrão, pelo governo. Em 1960, cria-se o INPS, também só tinha direito de assistência à saúde aos contribuintes. Na década de 70, 1977, criação do SIMPAS e do INAMPS, que é o Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, e Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Apenas quem contribuía com esses sistemas, CAPs, IAPs, INPS e INAMPS, tinham direito à assistência à saúde antes da década de 80. Cria-se um movimento de reforma sanitária paralelo no início da década de 70. Em 1980, início de 1980, inicia-se os movimentos, principalmente os movimentos estudantis, na década de 70, mas foi mais forte no início da década de 80, movimento estudantil, movimento político, movimento intelectual, cria-se as conferências e aí começa-se um movimento de reforma sanitária com a visão de construir um novo sistema de saúde pública. Em 1982 ocorre a implantação do PAS, que é o Programa de Ações Integradas de Saúde, voltado para a medicina preventiva, com ênfase na atenção primária, sendo a rede ambulatorial pensado como a porta de entrada do sistema de saúde pública. Em 1986, vem-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde vem a proposta de criação de um sistema único de saúde. Lembrando-se que aqui ainda não criou o SUS, foi criado o SUDS como um mecanismo, um molde de transição para o SUS, ou Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Em 1987, com a legitimação do SUDS, que garantia uma assistência de saúde universal, ou seja, para todos, independente da sua contribuição, equânime, ou seja, tratava os iguais de forma desigual, dá mais para quem precisa de mais, tinha controle social, o serviço de saúde era integral, desde a promoção até as medidas de reabilitação, ele era descentralizado, ou seja, os estados e municípios tinham autonomia nas elaborações de política de saúde pública. Em 1988 vem a Constituição Federal e cria-se o sistema de saúde pública, em que garante uma série de conquistas para os cidadãos, denominado de SUS, Sistema Único de Saúde, onde a partir da criação desse Sistema Único de Saúde, a população deixa de ser excluída, passa a ser uma assistência universal, equânime, integral e descentralizada, e com controle social.
A partir de 1988, nós vamos discorrer depois de forma detalhada, vence o governo e cria uma série de normativas e instrumentos, legitimando e normatizando a criação desse sistema de saúde pública. Em 1990, cria-se as Leis Orgânicas de Saúde, Lei Orgânica 8.080 e 8.142, que nós vamos discorrer sobre ela, não preocupe. A Lei 8.142 regulamenta o controle social dentro do SUS e as formas de transferência de recursos financeiros. 8.080 dispõe sobre o funcionamento do sistema de saúde pública, garante, né, as ações de promoção até a reabilitação. Em 1991 e 93, começa a criar as normas operacionais, nós denominamos de NOBs, Normas Operacionais Básicas de Saúde, vem NOB 91, NOB 93, que são instrumentos que ajudou a organizar o funcionamento do SUS, a organizar a assistência de saúde para a população. Em 1991 foi criada a Comissão Intergestora Tripartite e Bipartite, que são órgãos colegiados, são comissões criadas por gestores, são órgãos onde tem discussões, comissões intergestora tripartite formado por órgãos do Ministério, do Estado e dos municípios, a bipartite por representantes estaduais e municipais, onde aqui ocorrem as pactuações de assistência à saúde. Em 1993, a NOB 93 estabelece uma série de procedimentos, que nós vamos discorrer isso nas aulas posteriores. Lembrando que as normas operacionais, elas vêm para regulamentar e nortear o funcionamento de assistência à saúde pública. Em 1996 vem-se a NOB 96, veja que ainda estamos dentro das NOB, a primeira 91, depois 93, depois 96, a 91, criação das comissões intergestores, a 93, a criação do processo de municipalização da saúde. Em 1996, a prioridade da NOB de 1996 foi o processo de descentralização do processo de saúde pública. Então, NOB 93, municipalização, NOB 96, descentralização do processo de saúde, NOB 91, criação das comissões intergestores, e aí em 2000, né, já no século 21, cria-se as NOAs, Normas Operacionais de Assistência à Saúde. Vem a NOAs 2001 e 2002, que nada mais é do que as mesmas funções das normas operacionais, regulamentar o processo de funcionamento ou direcionar ou sistematizar o processo de funcionamento do sistema de saúde pública. Lembra, a NOB 93 vem criando condições para municipalizar, ou seja, transferir responsabilidade para os municípios. A 96 vem criando condições para descentralizar a saúde. A NOAs 2001 já cria mecanismo para regionalizar a assistência à saúde. É o que nós percebemos muito hoje no sistema de saúde pública, as regionais de saúde. Ou seja, aqui o governo começa a levar serviços de média e alta complexidade o mais próximo do cidadão, a criar hospitais com média e alta complexidade, com alta resolutividade, o mais próximo do cidadão. Isso é a denominada regionalização da saúde. Com isso, facilitou o acesso aos serviços de saúde, diminuiu a sobrecarga nos grandes centros, aumentou a resolutividade do serviço de saúde o mais próximo do cidadão, melhorou a qualidade de vida, cria-se os sistemas de saúde públicas, né, principalmente os programas de assistência à saúde pública, como o programa de diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, saúde da mulher, saúde da criança. Em 2002 vem a NOAs 2002, que ela muda apenas algumas coisas dentro do processo de regionalização, que nós vamos discutir. Mais especificamente, o que ela muda principalmente, amplia as responsabilidades dos municípios.
Ou seja, o que eu tenho que entender? Essas normas operacionais 996, NOAS 2001, NOAS 2002, essas normas operacionais, elas criam mecanismos para que os municípios possam gerenciar os seus serviços de saúde pública. Os municípios possam criar as suas políticas de saúde pública. Em 2006, é lançado o Pacto pela Saúde. Ele é dividido pelo Pacto de Gestão, Impacto de Gestão, Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS. Uma nova proposta política baseada em uma série de metas, objetivos, que não é o foco dessa aula, só para vocês conhecerem como foi o processo de construção histórico do sistema de saúde pública. Tudo bem? Até a próxima, fiquem com Deus. Na próxima aula, nós vamos tirar dúvidas do processo de construção histórica do SUS, baseado em uma série de resoluções de exercícios. E logo, nas aulas seguintes, eu vou explanar um pouco mais sobre as normas operacionais de saúde. Um abraço, até a próxima.